A plenitude dos tempos é o título da lição 2 na classe de juvenis e eu sou o professor Denis Pereira, aquele que semanalmente ajuda você a preparar a próxima aula, a preparar a próxima lição. E aqui no nosso canal, preste atenção, na sua igreja tem um departamento de EBD, não é verdade? Com todas as classes. Então preste atenção porque aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, com dinâmicas, com conteúdo em PDF e muito mais, inclusive nos próximos dias aí. Eu não posso dar spoiler, mas nos próximos dias aí, nos próximos meses, nós teremos o lançamento de um curso inédito para professores da escola dominical, é inédito no Brasil. Então, fique por aqui, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, ele aparece por aqui e ele é muito importante para nós. Fala para nós, irmãos, de onde você nos assiste, e ao longo da aula eu vou falando algumas frases e peço para você deixar aqui nos comentários, isso é muito importante, tá certo? Pegue revista, lápis, papel, caneta, Bíblia, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição 2, classe de juvenis da escola dominical. A lição 2 na classe dos juvenis tem por título A Plenitude dos Tempos. Isso é o título, a plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse é o título da nossa aula. Preste atenção nos avisos rapidinho aqui, ó. Aqui na descrição dos vídeos tem um link, acesse o meu site. Tem diversas pastas, uma delas é meu Instagram. Segue a gente, @Denis Pereira Oficial. Segue o TikTok também, sem dancinha. Palavra de Deus e orientações e perguntas e respostas, tá certo? Aqui na descrição também tem uma pasta Grupos da EBD no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores com mentorias diárias, com muito assunto da EBD, materiais em PDF para você abrir aqui no seu smartphone e muito mais. Professores de todo o Brasil. É muito legal a interação, a troca de ideias, de informações e de sugestões para melhorar a classe e a sala de aula de cada um, tá certo? E na descrição tem diversas formas para você patrocinar o canal, irmão. Patrocine o canal, nos ajude nessa produção de conteúdo, toma tempo. Aqui o irmão Denis e equipe, o irmão Denis na câmera, o irmão Denis no microfone, o irmão Denis na tela, o irmão Denis editando, o irmão Denis na luz, é o irmão Denis, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e os anjos aqui ao redor. Então nos ajude, patrocine o nosso trabalho, isso é muito importante para nós, tá certo? Vamos então olhar aqui esta lição e pontuar aqui algumas coisas. Lembrando que tem dinâmica, fica até o final da aula porque tem dinâmica aqui no nosso vídeo, tá certo? Muito bem, tópico 1, Cristo, o tema central da Bíblia. Vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus com profecias já cumpridas acerca dele, o seu nascimento miraculoso, o local de sua vinda, a sua morte e ressurreição, também com promessas que se cumprirão a exemplo de sua volta para buscar aqueles a quem Jesus prometeu preparar o lugar. Então, de Gênesis a Apocalipse, Cristo é o tema central da Bíblia. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Faço aqui uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Por que era necessário o nascimento virginal de Cristo? Você sabia que essa doutrina é fundamental para a nossa fé? Que não crer no nascimento virginal de Cristo é um problema porque é um dos fundamentos, ou seja, dos pilares que sustentam a nossa fé, é doutrina de sustentação da nossa fé. Por que ele teria que nascer de uma virgem? Ah, porque ela era santa. Ué, a mulher casada também não é santa? Por que tinha que ser de uma virgem? O que está por trás disso? Se um aluno perguntar para você na sala de aula, você sabe? Mais ainda, para você mesmo, você sabe? Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente liga o piloto automático e vai escutando as coisas e a gente às vezes finge crer nas coisas. Mas como você crê naquilo que você não compreende? É claro que a gente não compreende tudo. Mas isso aqui é doutrina básica da fé, fundamento. Se você não entender isso aqui, como é que você vai crer? E está na palavra de Deus. Então essa pergunta pode ser de um aluno. Você precisa analisar isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Então a pergunta é, por que era necessário? Qual o motivo, o propósito por trás disso? De Jesus nascer de uma virgem. Por que tinha que ser
de uma virgem. Por que não podia ter a semente do homem, a participação do homem? Por quê? É básico, gente. Mas se a pessoa não sabe responder nem o básico, aí fica complicado. Muito bem, ó. Jesus, então, é o tema central da Bíblia. A gente faz aqui uma conexão. Porque lá em Gênesis 15, Deus criou o homem para relacionamento com ele, certo? Só que em Gênesis 15, esse relacionamento foi quebrado, não foi? Por causa do pecado? Foi. Mas, lá em Gênesis 3 e 15, melhor dizendo, Deus diz assim, ó, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus já estava prometendo Cristo lá no Gênesis. Mas vale lembrar que Jesus já tinha sido prometido, na verdade, antes da fundação do mundo, de acordo com 1 Pedro 18 ao 20, certo? Então, Cristo foi oferecido, Cristo foi entregue lá na eternidade. Em Gênesis, Deus cria o homem. Em Gênesis 3, o homem peca, relacionamento é quebrado. Mas ali já é uma promessa de que haveria uma semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente, que é o diabo. E lá em Apocalipse 1:8 ele vai dizer assim, ó, eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Por isso que Paulo em Romanos 11:36 vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Logo, Jesus é o tema central, ele é o centro de tudo, é por meio dele, é para ele, tudo é para ele. Então é dessa forma que eu preparo a aula, ok? Professores, vocês estão aí? É dessa forma que eu preparo a aula, fazendo perguntas. Ah tá, Jesus é o tema central da Bíblia, mas por que é o tema central da Bíblia? Porque é através dele que o homem tem o seu acesso ao Pai restabelecido de acordo com Filipenses, com Efésios 2, do 14 ao 18. É através de Cristo que nós temos acesso ao Pai. Por isso que ele é o tema central da Bíblia. Profecias sobre o Messias. Aí tem muitas profecias aqui que a gente vai entrar naquela questão da virgindade, para explicar, não é? Então tem muitas profecias sobre o Messias de maneira detalhada aqui. A virgem. Como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus, assim como foi profetizado por Isaías 7,14, o anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica. O nome dela era Maria. E ela confirma que é virgem. Como se fará isso, visto que não conhece o varão? Aí fica aquela pergunta. Por que era necessário o nascimento de Jesus através de uma virgem? Vamos responder? Tá aqui, ó. Acabei de escrever, tá quentinho, saiu do forno. Material em PDF aqui na descrição, só você baixar. Vamos lá? Por que era necessário o nascimento de Jesus através de uma virgem? Porque a partir de Adão, todos nascem em pecado, pois são gerados através de pecadores. Porque a partir de Adão, todos nascem em pecado, pois são gerados através de pecadores. Salmo 51:5, Davi diz, porque em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte veio a todos os homens. Então veja, se Cristo fosse gerado por José no ventre de Maria, ele então seria mais um pecador entre nós. E jamais poderia nos salvar, nos resgatar da maldição e da condenação do pecado. Por isso, ao ser gerado pelo Espírito Santo, que é santo. E aí, mas como assim? Como se gerado pelo Espírito Santo? Ora, gente, o Deus que criou o mundo só com a sua palavra, sem colocar a mão, qual a dificuldade dele? De gerar no ventre de uma mulher um bebê? Nenhuma, ok? Então o Espírito Santo, que é santo, não traz consigo essa característica. Qual característica? A do pecado. E, portanto, é um sacrifício agradável diante de Deus a favor dos homens. Aí você anota aí para ler Romanos 5, do 1 ao 21. Você vai entender isso aqui. Jesus não nasceu em pecado, ou seja, ele não possuía a natureza pecaminosa. Hebreus 7:26. Poderia parecer que a natureza pecaminosa é passada de geração a geração através do Pai. O fato de ter nascido de uma virgem frustrou a transmissão da natureza pecaminosa e permitiu que o eterno Deus se tornasse um homem perfeito. Ok? Então, por que Jesus não poderia? Por que tinha que ser através de uma virgem? Porque não poderia haver a semente humana ali.
senão Jesus seria mais um pecador entre pecadores. Por isso que a Bíblia diz dele lá em Hebreus: em tudo foi tentado, mas sem pecado. A cidade, o profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como o lugar onde o Messias nasceria. Mas como se cumpriria a profecia, visto que José e Maria moravam em Nazaré? Aí, quando você lê a Bíblia, você lê a história, né? Tem lá um recenseamento, um alistamento, mas nós vamos entender que tudo isso está linkado a um plano de Deus. A promessa diz que ele vai nascer em uma cidade onde no momento do cumprimento ele não morava. Vemos mais uma vez o Deus que escreve a história, intervém na história e age na história para que seus planos eternos se cumpram plenamente. Mas por que ele deveria nascer em Belém? Novamente, uma das características que eu tenho para preparar uma aula, para preparar uma pregação, é fazer perguntas ao texto. Faça perguntas ao texto. Então, por que tinha que ser em Belém? Porque Jesus seria profeticamente um descendente de Davi, também conhecido ao longo dos evangelhos como filho de Davi, e Davi era de Belém. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, Gênesis 3:5, da descendência de Abraão, Gênesis 22:18, pela tribo de Judá, Gênesis 49:10, e da família de Davi, 2 Samuel 7:12-13. Então tudo estava ali arquitetado para que Jesus nascesse em Belém. Por isso que ele é chamado filho de Davi. Não porque era filho de Davi, mas porque ele descenderia de Davi, ok? Ele descenderia de Davi. Ele também é o Deus conosco, certo? É clara a citação em Isaías 7:14, Mateus 1:22-23 a respeito de Jesus. Ele seria chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus conosco, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Que verbo é esse? O verbo era Deus, o verbo era Cristo, o verbo é a palavra, o verbo é Logos, a palavra de Deus andando aqui entre nós. Em Filipenses 2, nós vemos claramente que Jesus se tornou um de nós no aspecto da humanidade. O Deus conosco assumiu nossa humanidade, viveu as nossas dores, enfrentou as limitações impostas ao ser humano, ok? Eu vi uma pessoa dizer esses dias que Jesus se tornou pecador, gente. Não! Ele se tornou um de nós em humanidade. E ele carregou na cruz os nossos pecados. Carregar os pecados não faz de Cristo um pecador. Aliás, dizer isso é dizer que todo o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Por quê? Porque, ai meu Deus do céu, a gente tem que ir para a Bíblia. Eu estou dizendo isso porque está aí na internet. E tem gente hoje em dia pregando isso. Olha o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 5 e versículo 8. Mas, olha só, olha aqui, Romanos 5, 6. Porque nós, estando ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Mas talvez alguém ouse morrer pelo bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da ira. Então presta bem atenção nisso. Cristo não se tornou pecador. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, se não me falha a memória, que ele se fez pecado em nosso lugar, significa que ele carregou os nossos pecados, como está em Isaías 53. Agora, ele se tornou um de nós em humanidade, mas sem pecado. Hebreus fala sobre isso, certo? Quando João escreve que temos um intercessor junto ao Pai, 1 João 2:1, ele está deixando claro que podemos ficar tranquilos, porque esse intercessor viveu entre nós, se tornou um de nós, experimentou as nossas dificuldades, e por sua intercessão por nós diante do Pai, a respeito do pecado e de qualquer outra situação, a sua intercessão é eficaz. Jesus foi perseguido aqui ao nascer, claro que ele foi perseguido ao nascer, porque a luz sempre vai incomodar as trevas. E ele disse de si mesmo que ele era a luz que devia de vir ao mundo, não é? Agora, essa ação de Herodes ao perseguir o menino só mostra que ele percebe que está diante de um fato diferente na história.
Opa, tem algo aqui, né? Então, é aquilo que eu sempre falo. O tamanho do ataque representa o nível de ameaça que você representa. Aleluia! Você tem que anotar isso aí. O tamanho do ataque representa o nível de ameaça que você representa. Tópico 3, a razão de sua vinda. A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados. Embora ele tenha curado muitos enfermos e feito diversos milagres, embora Jesus tenha palavra bonita, mas Jesus veio para salvar. Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Esse é o propósito básico e fundamental pelo que Cristo veio e se tornou um de nós. É por isso que Cristo precisa ser apresentado às pessoas como Salvador, e não como um cara legal, e não como um líder interessante, e não como mais um sábio, não, é como Salvador, para que as pessoas o recebam em suas vidas como Salvador. Lembra que ele entrou na casa de fariseu e o fariseu não o recebeu corretamente? Mas uma mulher entrou por detrás e esta mulher o recebeu corretamente. E a esta mulher foi destinada a salvação. Ou seja, não adianta receber Jesus de qualquer jeito. Aceitar, eu aceito Jesus. Tá, mas de que jeito? Porque ele é legal, porque ele tem umas palavras bonitas, porque ele é interessante. Não! É preciso reconhecê-lo como Salvador. O que significa decidir render-se a Ele. Decidir abandonar a velha vida para viver a nova vida. Afinal de contas, sem novo nascimento não tem vida eterna, hein? Foi ele que disse, está lá em João 3. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Tópico 4, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Ative as notificações, dê like no vídeo, meu irmão. E deixe seu comentário, ele é importante para nós. Eu coloco ele aqui, ó. Deixe o seu comentário aí, por favor. E patrocine o canal. As maneiras de patrocinar o canal estão aqui na descrição. Tópico 4, a plenitude de Deus. Certa vez, antes mesmo de curar um paralítico, Jesus disse que o perdoava pelos seus pecados. Aos olhos humanos, esta poderia não ser a maior necessidade daquele homem. Entretanto, aos olhos de Cristo, sim. Porque o nosso corpo terreno é breve e passageiro. Mas a alma que Jesus perdoara naquele momento era eterna e sobre o perdão de Jesus passava a estar em liberdade de uma deficiência e dor muito maiores. Novamente, Cristo cura? Sim. Tem palavras bonitas que produzem alegria? Sim. Mas muitos outros homens fizeram isso. Profetas, sacerdotes, muita gente trouxe alívio ao corpo humano, às emoções humanas. Mas só Jesus tem uma palavra de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 6,68, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E Jesus, portanto, é o único que tem poder para perdoar pecados. Jesus está preocupado com o nosso bem-estar físico, com o nosso bem-estar emocional, ok. Mas principalmente com o nosso bem-estar espiritual. Por isso que Jesus veio promover a paz entre o homem e Deus. Evangelho não é um chamado empiricamente. Eu vou usar essa palavra aqui, depois eu olho no dicionário para saber o que significa, mas eu achei bonita essa palavra. Jesus não pode ser usado empiricamente para falar para as pessoas ficarem em paz consigo mesmas. Você está em conflito interno. Escuta, Jesus tem um alívio para você. Não adianta o homem estar em paz consigo mesmo e continuar vivendo uma vida de pecado, ou seja, em guerra contra Deus, porque é isso que o pecado fez. É por isso que em Efésios diz que o homem sem Deus, ele é filho da ira. Filho da ira. Então, a paz que Jesus veio promover é muito mais do que paz interior, paz consigo mesmo. Aliás, vai produzir paz interior.
Por quê? Porque ela produz paz com Deus, à medida que produz em nós um novo nascimento, uma nova natureza. Do contrário, pode ter paz consigo mesmo, paz com quem tiver, não vai resolver nada. Tem um monte de gente com paz consigo mesmo, sentado na sala do inferno. Então, que Deus nos guarde. Muito bem, essa foi a nossa lição 2 na classe de juvenis A Plenitude dos Tempos. A dinâmica já está chegando aí, assista, curta, compartilhe, faça a dinâmica, fala para nós nos comentários o que você achou e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Muito bem, dinâmica A Plenitude dos Tempos. Preste atenção, vou colocar o texto da dinâmica aqui. Chama-se Profecias Messiânicas. Nós vamos aqui apresentar o que a Bíblia fala sobre as profecias messiânicas cumpridas no Novo Testamento. Então, atenção para o que você vai precisar para fazer essa dinâmica, sempre com muita criatividade, professores e professoras. A falta de estrutura não pode ser motivo para não usarmos toda a criatividade, mas um motor, um combustível para você superar as dificuldades. Por isso, manda fotos para mim da sua classe, manda vídeos para mim da sua classe, para a gente mostrar para o Brasil inteiro. Aqui na descrição tem os links, acesse meu site, tem grupos de professores no WhatsApp e tem algo inédito chegando aí para professores da escola dominical, fique atento. Material que você vai precisar aqui, recortes de cartolina medindo 40 por 40 de cor verde, sabe, uma régua? Pode ser 30 por 30, eu acho que dá também. E recortes de cartolina verde, recortes de cartolina verde, 40 por 40 ou 30 por 30, de acordo com a condição. E recortes de cartolina da cor azul, ok? Ou a cor que você tiver, e de repente você tem laranja aí, pode ser. O importante é serem cores diferentes. Uma figura de um relógio, que você pode recortar em alguma revista, alguma coisa, ou desenhar em uma folha, uma outra cartolina. Fita adesiva, um quadro ou uma mesa. Gente, você tem costume de fazer dinâmica na sua sala de aula? Fala para nós, a dinâmica muda o ambiente da sala. Olha só, antes da aula, você vai escrever nos recortes de cor verde, presta atenção, recortes de cor verde. Você vai escrever uma referência de uma profecia bíblica que diz respeito ao Messias, profecia. Então, para cada corte de cartolina verde, uma profecia diferente, uma promessa diferente. Nos recortes de cor azul, você vai escrever referências, presta atenção, não é a profecia, ok? São referências de profecias. Isso aqui está escrito em e tal, coloca lá. Nos recortes de cor azul, a mesma coisa, você vai escrever referência, onde está o texto do cumprimento da promessa bíblica no Novo Testamento. Nas verdes, referências de promessas, ok? De profecias, do que iria acontecer, de quando o Messias viria, como que seria. Agora, nas de cor azul, nos recortes de cor azul, quando se cumpriu, aonde se cumpriu, quais os textos que mostram o cumprimento das profecias, das referências que você colocou na cartolina verde, certo? Durante a aula, você vai apresentar para os alunos os recortes de cor verde, utilizando um quadro ou uma mesa. Aí você usa a estrutura que você tem na sala de aula. Acho muito legal vocês mandarem fotos pra gente ver a realidade, não é? Tem gente que faz nos fundos da igreja, não tem nem sala que dirá lousa, né? Muito bem, depois você pede que eles procurem as referências bíblicas ali daquelas cartolinas verdes, aqueles recortes verdes, e pede para que eles leiam para a turma cada uma dessas profecias, cada uma dessas referências. E aí você pergunta, gente, ao que se referem estes versículos? Do que esses profetas estão falando? Você aguarda as respostas e confirma que realmente estas profecias, você vai confirmar que elas são a respeito de Jesus, do Messias prometido. Bom, depois que você fizer isso, do lado direito das referências das profecias, você vai colocar um relógio. Um relógio. Para que o relógio após as profecias? Pergunta para eles. Provavelmente eles vão dizer sobre tempo de espera, sobre o tempo que demorou para cumprir as profecias. Muito bem. Agora você vai pedir para que você vai apresentar a eles os recortes de cartolina azul com as referências do cumprimento das profecias bíblicas, das promessas bíblicas. E aí, novamente, você pede que eles procurem na Bíblia as referências e leiam estas referências. E aí você pergunta de novo para eles,
Ao que se refere estes textos que vocês acabaram de ler? Vocês aguardam as respostas e diz para eles, confirma para eles, realmente, estes versículos, eles dizem respeito ao cumprimento da promessa messiânica, ao cumprimento das promessas bíblicas. E aí, para finalizar, você afirma que Jesus, o Messias, é o tema central da Bíblia e é sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então é só uma dinâmica para você fazer logo no início da aula, tá certo? Faz lá e manda foto para mim. Se você não tem costume de fazer dinâmica, faça dinâmica. O meu lema essa semana é: antes de mudar o seu aluno, mude você. É isso mesmo. A mudança que você tanto deseja nos seus alunos começa com você. Amém? Forte abraço, ótima semana. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.